Pessoal, Goiás 0, Coritiba 2. Depois de 18 jogos, de mais de 4 meses, o Coritiba voltou a vencer. Será coincidência ou não o fato de o Coritiba ter sido escalado da forma mais feijão com arroz possível nessa temporada? Não houve invencionices de Antônio Oliveira, não houve improvisações de Antônio Carlos Zago, não houve destempero desses dois treinadores. O Thiago Kozlowski colocou zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, volante de volante, apesar do Matheus Bianchi não ser o primeiro volante, nem o Andrei, e atacante de atacante. Resultado, Coritiba fez um primeiro tempo muito eficiente, saiu em vantagem com justiça, com os gols do Manga. Claro que o Tadeu bobeou no lance, né? Saiu atabalhoadamente, mas o Manga se aproveitou, e depois o gol do Kusevich, que tentou de cabeça, mas fez com a perna. E aí parece aquela coisa da sorte que vira, né? Porque o Coritiba, em lances como esse, poderia até ter falhado, mas fez o 2-0, veio o gol do Goiás do Dodô, e veio uma pressão em cima do Coritiba incessante dos donos da casa. Apodi, que hoje já não é nem mais um lateral, né? Ele é um ponta, e ele jogou quase como centroavante, né? Porque ele tem uma impulsão muito boa. Toda a pressão com o Palácios, com o Dodô, com todo mundo, né? Até o Tadeu no último lance, mas o Coritiba conquistou a vitória. Mérito de um grupo de jogadores que foi esculhambado pelo Antônio Carlos Zago e, claro, também pelo Arthur Moraes. É bom que a gente não se esqueça que tudo que o Zago falou, o Arthur Moraes assinou embaixo naquele jogo contra o Grêmio. E havia, inclusive, né? Não, vai ter o próximo jogo, que o próximo jogo tá aí. O Coritiba ganhou o próximo jogo. Resultado positivo, óbvio, o Coritiba consegue a primeira vitória na 13ª rodada, mas é claro, e o torcedor do Coritiba sabe que não tá tudo resolvido. Mas é aquela coisa, tinha que ganhar o primeiro jogo, no sufoco, com pressão, com lance polêmico, com 358 cartões amarelos. Fazia tempo que eu não vi um jogo com tanto cartão amarelo em campo e fora, né? Porque nos dois bancos houve também jogadores advertidos com o cartão amarelo. E no final das contas, a vitória do Coritiba por 2-1. Acho que, inclusive, no início do vídeo eu falei errado. O resultado foi Goiás 1, Coritiba 2. Se eu falei errado, já fique aqui o registro. Taticamente, o Coritiba jogou de uma forma muito simples. O Coritiba se defendia todo, né, com o Manga voltando, com o Moreno voltando, com o Robson voltando, ficando só o Zé Roberto na frente. E num jogo em que vários jogadores do Coritiba conseguiram mostrar um melhor futebol, o Zé Roberto seguiu devendo. E aí o Coritiba começou a jogar no erro do Goiás. O Coritiba usou do que usaram contra ele nas últimas partidas. E o Goiás, mesmo com 7 pontos de frente para o Coritiba, está na zona de rebaixamento. E aí a torcida começou a pressionar o time. E aí o Goiás começou a colecionar falhas, como a gente falou, né? Como o Coritiba já apresentou esse tipo de problema nos seus jogos dentro de casa. Aí veio o gol do Manga, depois o gol do Kusevich, o Coritiba abrindo uma vantagem. Mas, acima de tudo, o Thiago Kozlowski não quis reinventar a roda. Ele quis simplesmente colocar os jogadores nos seus devidos lugares. Obviamente, houve um trabalho de motivação, porque os jogadores estavam tão pilhados que havia até uma sensação que o Coritiba terminaria com o jogador expulso. Não aconteceu, mas o Coritiba perdeu 4 jogadores para o jogo contra o América. Mas, diante de todas as circunstâncias, diante de tudo que aconteceu nos 12/18, né, 12 do Brasileiro, mais o total de 18 com Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, vencer era o mais importante, não importando muito de que forma isso aconteceria. E o Coritiba venceu, conseguiu o 2-1 sobre o Goiás, venceu a primeira fora de casa, né? O que, lembrando, ano passado o Coritiba demorou um século para chegar naquela vitória sobre o Juventude. E agora o Coritiba tem que aproveitar essa semana de um pouco mais de tranquilidade, mesmo seguindo na lanterna do Campeonato Brasileiro, para ir para uma outra decisão contra o América. Para escapar do rebaixamento, o Coritiba vai ter que ter atitude, vai ter que ter postura.
Hoje, não sei se você que está acompanhando percebeu, o Curitiba já teve uma escalação com mais força física, né? Se você olhar, Thiago Dombrowski e Kusevich são os zagueiros mais fortes do Curitiba, né? E que chegam junto, inclusive, né? O Thiago Dombrowski, inclusive, está suspenso por conta disso. O Curitiba tinha no meio-campo Matheus Bianchi, já de uma altura superior à do Lisiero, por exemplo, que vinha jogando mais vezes por ali. O Bruno Gomes e o Andrei são jogadores mais ou menos do mesmo biotipo, mas tinha Manga, que é um jogador alto, o Robson, que é um jogador parrudo, né, que disputa muito as jogadas, e o próprio Zé Roberto, que é um jogador alto. Curitiba tinha um time de mais porte físico, né, de mais força física, que é um dos desenhos que se imagina para o futuro do Curitiba no Brasileirão. De qualquer forma, acima de tudo, valeu a vitória. Goiás 1, Curitiba 2. Repito, se eu errei o placar no início do vídeo, peço desculpas de novo. E agora o Curitiba não tem só que ganhar uma, agora tem que começar uma sequência de resultados para sair da zona de rebaixamento. Um abraço.